Continuando o nosso estudo sobre os efeitos das catecolaminas endógenas, a noradrenalina e a adrenalina, e da isoprenalina, vejamos quais são os efeitos dessas drogas no sistema cardiovascular. Para isso, para compreender esses efeitos, nós devemos reconhecer que esses receptores adrenérgicos com os quais estas catecolaminas interagem de forma diferencial estão também distribuídos de forma diferencial no sistema cardiovascular. Então, vasos sanguíneos, especialmente artérias, expressam principalmente receptores alfa-1 adrenérgicos e receptores beta-2 adrenérgicos, enquanto que no coração o principal receptor adrenérgico expressado e responsável pelos efeitos cardíacos dessas catecolaminas é o receptor beta-1 adrenérgico. Os receptores alfa-1 adrenérgicos são acoplados a uma proteína GQ, portanto, quando ativados, favorecem a vasoconstrição, ou levam à vasoconstrição. Já os receptores beta-2 adrenérgicos, bem como todos os demais, são acoplados a uma proteína GS e, quando ativados, levam à vasodilatação. No coração, a ativação de receptores beta-1 adrenérgicos aumenta os níveis intracelulares de AMP cíclico, o que leva a um aumento tanto da frequência cardíaca, bem como da força de contração deste coração. O que essa figura aqui nos mostra é o efeito da infusão contínua de noradrenalina, adrenalina ou isoprenalina sobre alguns parâmetros de funcionamento do sistema cardiovascular que determinam a pressão arterial. Então, vemos aqui o registro da pressão diastólica, da pressão sistólica e da pressão arterial média. Neste gráfico de baixo, são mostrados as resistências vasculares periféricas totais durante a infusão de noradrenalina, adrenalina ou isoprenalina, enquanto que o gráfico superior nos dá uma estimativa do débito cardíaco através da observação da frequência de contração deste coração. Na interpretação destes gráficos que mostram os efeitos dessas catecolaminas, nós teremos que nos lembrar que a pressão arterial ela é produto do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. O débito cardíaco, por sua vez, ele é determinado pela frequência e pela força de contração, enquanto que a resistência vascular periférica é determinada pelo diâmetro do vaso, pela elasticidade do vaso, pela viscosidade sanguínea e pelo volume total de sangue. Então, vejamos inicialmente quais são os efeitos da infusão intravenosa contínua de noradrenalina sobre esses parâmetros cardiovasculares. Iniciando pela noradrenalina. Então, a infusão contínua dessa dose de noradrenalina, 10 microgramas por minuto, promoveu uma intensa vasoconstrição, isto é, um intenso aumento da resistência vascular periférica, o que pode ser explicado pela atividade agonista da noradrenalina, principalmente em receptores alfa-1 adrenérgicos, uma vez que a noradrenalina é um agonista muito pouco potente em receptores beta-2 adrenérgicos, que também estão presentes na musculatura lisa dos vasos e no endotélio desses vasos. O que esse gráfico nos mostra é que a infusão contínua de noradrenalina promoveu um aumento tanto da pressão diastólica quanto da pressão sistólica, levando então a um aumento da pressão arterial média. Essa elevação da
resistência vascular periférica é explicada pelo efeito vasoconstritor da noradrenalina, que resulta da ativação de receptores alfa-1 adrenérgicos, aumento das concentrações intracelulares de cálcio e contração dessas células de músculo liso. Porém, a infusão contínua de noradrenalina promoveu bradicardia nesses indivíduos, a despeito da noradrenalina ser um potente agonista em receptores beta-1 adrenérgicos. Como podemos explicar essa bradicardia causada pela infusão contínua de noradrenalina? A bradicardia causada, mostrada no gráfico anterior, causada pela infusão contínua de noradrenalina, é muito bem explicada pelo fato da intensa vasoconstrição produzida pela noradrenalina ao ativar esses receptores alfa-1 adrenérgicos na musculatura lisa dos vasos, a qual essa intensa vasoconstrição e grande aumento da resistência vascular periférica é percebida por baroreceptores presentes no seio da aorta e no corpo carotídeo. A ativação desses baroreceptores através de vias aferentes ao sistema nervoso central carreadas tanto pelo nervo vago quanto pelo nervo glossofaríngeo levam a uma ativação desses centros cardiorregulatórios e vasomotores da medula oblongata, disparando o reflexo baroreceptor. Esse mecanismo reflexo baroreceptor promove uma inibição da atividade do sistema nervoso simpático e uma ativação do sistema nervoso parasimpático. Essas fibras nervosas parasimpáticas carreadas pelo nervo vago inervam o nódo sinoatrial e esses neurônios pós-ganglionares parasimpáticos que inervam o nódo sinoatrial liberam acetilcolina, a qual ativa receptores muscarínicos M2 nas células marcapasso do nódo sinoatrial, levando, consequentemente, à redução dos níveis intracelulares de AMP cíclico e, por sua vez, à bradicardia observada. Assim, essa intensa vasoconstrição causada pela noradrenalina e o grande aumento da resistência vascular periférica promove o disparo do reflexo baroreceptor, inibição simpática e ativação parasimpática, a qual determina essa bradicardia reflexa observada com a infusão contínua de noradrenalina. A despeito da bradicardia, a grande elevação da resistência vascular periférica foi suficiente para promover um aumento, seja da pressão sistólica, bem como da pressão diastólica e da pressão arterial média. Diferente da noradrenalina, a adrenalina é muito mais potente agonista de receptores beta-2 adrenérgicos do que a noradrenalina. Assim, a infusão contínua de adrenalina, diferente do que foi observado com a noradrenalina, promoveu uma redução da resistência vascular periférica. Isso porque as células de músculo liso dos vasos, bem como o endotélio desses vasos, expressa receptores beta-2 adrenérgicos que, ao serem ativados, promovem o relaxamento dessa musculatura lisa por mecanismos diretos ou indiretos, no caso da liberação de óxido nítrico do endotélio, levando à vasodilatação. A vasodilatação, então, explica essa queda da resistência vascular periférica. Não houve ativação de reflexo baroreceptor e a taquicardia observada em resposta à infusão contínua de adrenalina pode ser observada como resultado do efeito agonista da adrenalina nestes receptores beta-1 adrenérgicos localizados no nódo sinoatrial.
Assim, a infusão contínua de adrenalina promoveu uma queda da pressão diastólica, uma elevação da pressão sistólica, porém uma elevação média da pressão, uma elevação da pressão arterial média menor do que aquela observada com a infusão contínua de noradrenalina. E, finalmente, a isoprenalina, que é um agonista muito pouco potente em receptores alfa-adrenérgicos e por isso dito ser um agonista seletivo de receptores beta-adrenérgicos, sejam eles beta-1, beta-2 ou beta-3, produziu efeitos bastante diferentes daqueles observados com as outras duas catecolaminas. Vejamos, a infusão contínua de isoprenalina promoveu uma queda da resistência vascular periférica muito maior do que a queda produzida pela infusão de adrenalina, o que é explicada pelo fato de que a isoprenalina, por ativar receptores beta-2 adrenérgicos e não ativar receptores alfa-1 adrenérgicos, promove uma vasodilatação mais intensa do que é observada com a adrenalina, pois ela não tem a oposição causada pela ativação dos receptores alfa-1 adrenérgicos observados com adrenalina. Assim, a infusão contínua de isoprenalina produziu uma intensa queda da pressão diastólica, não há ativação de reflexo baroreceptor diminuindo o débito cardíaco, e assim é observada uma elevação da frequência cardíaca como resultado da ativação de receptores beta-1 adrenérgicos pela isoprenalina. Como produto final dessa queda da pressão diastólica e elevação menos pronunciada da pressão sistólica, o que se observa nesse exemplo é uma ligeira queda da pressão arterial média com a infusão contínua de isoprenalina. Assim, nós acabamos de ver que essa seletividade diferencial dessas catecolaminas pelos diferentes receptores adrenérgicos tem um impacto bastante significativo na determinação dos efeitos dessas drogas no sistema cardiovascular. E já podemos nos adiantar aqui e concluir que, para a elevação da pressão arterial numa situação como, por exemplo, no choque séptico, a noradrenalina vai ser uma droga muito mais interessante do que a adrenalina para a elevação dessa pressão arterial, enquanto que tal propósito não seria atingido de forma adequada com a infusão de isoprenalina. Este gráfico, ou melhor, esta ilustração, esta prancha nos mostra quais são os efeitos da noradrenalina e da adrenalina na musculatura lisa de vários órgãos e sistemas. Então, no trato gastrointestinal, a noradrenalina e a adrenalina vão promover relaxamento da musculatura lisa do trato gastrointestinal, seja pela ativação paradoxal de receptores alfa-1 adrenérgicos, beta-2 e beta-3 adrenérgicos. Por outro lado, a noradrenalina e a adrenalina vão promover a contração do músculo liso dos esfíncteres no trato gastrointestinal como resultado da ativação de receptores alfa-1 adrenérgicos. Já na bexiga urinária, dependendo da orientação do músculo liso da bexiga urinária, a noradrenalina e a adrenalina vão ter efeitos diferentes. A noradrenalina e a adrenalina relaxam a musculatura detrusora da bexiga urinária pela ativação de receptores beta-2 e beta-3 adrenérgicos.
e promovem a contração do trígono e do esfíncter como resultado da ativação de receptores alfa-1 adrenérgicos. Em outras palavras, a noradrenalina e a adrenalina na bexiga urinária têm efeitos contrários àqueles da micção. Já na musculatura lisa dos brônquios, especialmente a adrenalina, tem um potente efeito broncodilatador, por promover o relaxamento dessa musculatura lisa dos brônquios, que envolve principalmente receptores do tipo beta-2 adrenérgicos. Cabe lembrar aqui que essa musculatura lisa dos brônquios recebe muito pouco ou nenhuma inervação pós-ganglionar simpática. E, portanto, esses receptores beta-2 adrenérgicos são alvos principais da adrenalina liberada pela medula da glândula adrenal na circulação sanguínea. Já na musculatura lisa uterina, a noradrenalina e a adrenalina terão efeitos que vão depender da fase do ciclo estral, mas especialmente do estado gravídico desse útero e do estágio da gestação. Assim, até o terço final da gestação, predominam nessa musculatura lisa do miométrio receptores beta-2 adrenérgicos, de forma que a noradrenalina, ou especialmente a adrenalina, vão promover o relaxamento dessa musculatura lisa e para permitir o adequado desenvolvimento do feto dentro do útero. Já no terço final da gestação, especialmente nos períodos finais da gestação, são expressados receptores alfa-1 adrenérgicos nessa musculatura lisa, juntamente com os beta-2, de maneira a permitir a contração dessa musculatura lisa e facilitar a expulsão desse feto no parto. Já no trato reprodutor masculino, nos órgãos da genitália acessória masculina, tanto a adrenalina quanto a noradrenalina vão promover contração como resultado da ativação de receptores alfa-1 adrenérgicos. De fato, esses receptores alfa-1 adrenérgicos têm um papel fundamental na fase da emissão da ejaculação, uma vez que eles vão produzir a contração da cauda do epidídimo, onde os espermatozoides ficam maduros, ficam estocados, a contração de ductos deferentes, contração da próstata e especialmente e também da vesícula seminal. Então, durante a fase, relembrando aqui o aspecto fisiológico, durante a fase da emissão da ejaculação, essa emissão depende fortemente do sistema nervoso autônomo simpático e de receptores alfa-1 adrenérgicos, que vão promover a contração da musculatura lisa de epidídimo, ductos deferentes, próstata, vesículas seminais, colocando o material a ser ejaculado no meato da uretra para ele eventualmente ser ejaculado. Além disso, receptores alfa-1 adrenérgicos presentes no corpo cavernoso, quando ativados pela noradrenalina e pela adrenalina, promovem a contração dessa musculatura lisa do corpo cavernoso, promovendo então a detumescência e a flacidez peniana. A noradrenalina e a adrenalina promovem o efeito calorigênico no metabolismo energético. Isto porque, através da ativação de receptores alfa-1 e beta-2 adrenérgicos no fígado e na musculatura esquelética, ocorre a glicogenólise e o consequente aumento dos níveis de glicose e lactato no sangue. Por outro lado, a adrenalina e a noradrenalina também exibem esse efeito calorigênico ao promoverem lipólise e termogênese. Lipólise
no tecido adiposo branco e a termogênese no tecido adiposo marrom. Esses efeitos da noradrenalina e da adrenalina no tecido adiposo são mediados pela ativação de receptores, principalmente pela ativação de receptores beta-3 adrenérgicos. Esses receptores beta-3 adrenérgicos, presentes nos adipócitos, sejam eles marrons ou brancos, são acoplados a uma proteína GS. E cabe nos lembrarmos aqui que esses adipócitos também expressam receptores alfa-2 adrenérgicos, os quais são acoplados à proteína GI e cuja ativação, portanto, contrapõe os efeitos calorigênicos da noradrenalina e adrenalina que resultam da ativação do receptor beta-3 adrenérgico. Além da noradrenalina e da adrenalina, como catecolaminas endógenas que ativam receptores adrenérgicos, a dopamina é uma terceira catecolamina endógena. Cabe lembrar aqui que a única diferença entre a dopamina e a noradrenalina é a presença dessa hidroxila no carbono beta da molécula. Isso não nos faz surpreender que a dopamina também seja capaz de ativar receptores adrenérgicos, pelo menos do ponto de vista farmacológico, isto é, não sabemos ao certo quanto fisiologicamente a dopamina liberada da medula da glândula adrenal, por exemplo, tem como alvo receptores adrenérgicos, mas sabemos que farmacologicamente, isto é, a dopamina exógena administrada, é capaz de ativar receptores adrenérgicos também. Vejamos então quais são alguns desses efeitos da dopamina. Como já mencionado, a dopamina é o precursor metabólico da noradrenalina e também da adrenalina. Porém, em concentrações maiores do que aquelas suficientes para ativar receptores dopaminérgicos, a dopamina ativa muito bem receptores beta-1 adrenérgicos. E em concentrações maiores ainda, a dopamina também ativa receptores alfa-1 adrenérgicos. Em razão do fato dessa capacidade da dopamina ativar tanto receptores beta-1 adrenérgicos no coração, bem como receptores alfa-1 adrenérgicos nos vasos, a dopamina já foi muito mais usada do que é hoje na elevação da pressão arterial no choque, uma vez que a dopamina, ao ativar receptores beta-1 adrenérgicos, promove o aumento do débito cardíaco e, ao ativar receptores alfa-1 adrenérgicos, promove a elevação da resistência vascular periférica. E com uma suposta vantagem a dopamina apresentaria em relação à noradrenalina para esse propósito de elevação da pressão arterial. Essa suposta vantagem é o fato de que a dopamina relaxa a musculatura lisa de alguns leitos vasculares, especialmente do leito vascular renal. Isso porque neurônios pós-ganglionares simpáticos que inervam esse leito vascular renal usam a dopamina como neurotransmissor. E a dopamina liberada por esses neurônios simpáticos ativa receptores dopaminérgicos do tipo D1, promovendo o relaxamento dessa musculatura lisa e poupando os rins de um intenso efeito vasoconstritor que a noradrenalina poderia promover na busca da elevação da pressão arterial nesses indivíduos. Assim, muitos acreditam que em situações de choque, quando é necessário, quando é desejável e necessário a elevação da pressão arterial, para aqueles indivíduos que apresentam comprometimento da função renal,
a dopamina deve ser o agonista de escolha para a elevação da pressão arterial, exatamente por poupar esse leito vascular renal de vasoconstrição e assim prejudicar ainda mais a função renal. Eu apresento para vocês, apenas para a gente não perder muito tempo, e eu tenho certeza que vocês já têm a capacidade, eu apresento para vocês a capacidade de resolver, eu apresento para vocês um pequeno desafio para ser feito idealmente numa noite de sexta-feira ou de sábado. Esse desafio é que vocês expliquem quais são os efeitos, ou melhor, por quais mecanismos a dopamina promove esses efeitos, né? A dopamina em doses crescentes promove esses efeitos na pressão arterial sistêmica, aqui em azul, doses baixas de dopamina promovendo quedas da pressão arterial sistêmica e doses crescentes promovendo um aumento da pressão arterial, bem como os efeitos na frequência cardíaca, aqui em vermelho, e os efeitos na força de contração do coração, aqui em verde. Um bom desafio para uma noite de sábado, quando vocês não tiverem nada para fazer e se lembrarem, vamos estudar farmacologia, que a farmacologia é bem legal.